Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e na edição de hoje nós temos informações quentíssimas desta semana. Eu gravo a abertura aqui em frente ao portão 1 da General Motors, na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul, porque eu conversei com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da cidade, Aparecido Inácio da Silva, o Sidão, também vereador pelo Solidariedade, e ele fala deste momento da montadora. A GM deixou de produzir segunda, terça e quarta, por causa da quebra de uma fornecedora de autopeças. Aproveitando, tem o day off na quinta e sexta-feira, ou seja, uma semana inteira sem produção, o que é inédito na história dessa montadora. O Sidão explica mais detalhes sobre isso, fala também da atividade política, fala da sua visita a Brasília, de sua confirmação como diretor de Relações Internacionais da Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, enfim, uma série de informações importantes. Nesse programa também a gente aborda o transporte público em São Bernardo do Campo, a entrega pela SBC Trans de 75 novos ônibus. Eu converso com gente da empresa, converso com o prefeito Luiz Marinho. Nos últimos blocos, uma assinatura de convênio entre a Prefeitura de Santo André e a Caixa Econômica Federal para investimento em saúde, são quase 20 milhões de reais. Quem dá detalhes disso é o prefeito Carlos Grana, o secretário de saúde do município, Homero Nepomuceno Duarte, e para terminar, a gente conversa com o presidente da Câmara Municipal, vereador Donizete Pereira do PV. Enfim, são informações importantíssimas para você, amigo telespectador, de 3 cidades do ABC, Santo André, São Bernardo e São Caetano. Antes de começar o programa, a gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e aí sim a gente volta no primeiro bloco. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e a edição desta semana está quentíssima. A política em São Caetano, a questão do sindicalismo, do trabalho, da política nacional. Para isso eu vou conversar com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul e vereador do Solidariedade, Aparecido Inácio da Silva, Sidão. Sidão, semana quente é essa, hein? Bem colocado, Joaquim, uma semana realmente que está vindo à tona umas coisas que estavam no anonimato. Essa semana está quente e é bom que isso aconteça até para que as coisas possam acelerar e alguém tomar medidas e iniciativas para colocar o país nos eixos. Legal, vamos começar falando da questão do sindicato, da General Motors. Eu não lembro de quando eu cubro aí economia, política na região, de a General Motors ficar parada 3 dias seguidos, é isso, né? Segunda, terça e quarta, porque quebrou uma autopeça que fornecia a peça, mas também aproveitou e deu 2 day off, fazia muito tempo que não tinha day off também, né? Infelizmente, nós estamos vivendo uma situação praticamente ímpar. Você colocou com muita propriedade fatos que eu também, à frente do sindicato há mais de 20 anos, jamais deparei com a realidade dessa. No mês de fevereiro, que é um mês punjante, um mês que a produção está a todo vapor, nós estamos com praticamente a empresa parada. 2 day off, que já havia sido programado em decorrência de quedas nas vendas. Tem outras montadoras que estão atravessando o mesmo processo, com demissão. Na última quinta-feira, a General Motors abriu um programa de PDV, demissão voluntária.
Então tem uma meta a ser atingida que não vamos mencionar, até porque dificilmente deverá ser atingido esse número, mas a partir do momento que esse número não for atingido, vai ter aquelas demissões praticamente indicadas. Então é lamentável e o país está atravessando uma situação dessa. Isso dá notoriedade e dá repercussão maior, em decorrência, inclusive, dos fatos que estão ocorrendo. Aumento do juro, o juro foi um fator preponderante nesse processo todo, e a questão do retorno da taxa do IPI. Sim. Então, isso realmente foi um fator preponderante para que a economia ter caído significativamente, que assustou o consumidor no primeiro momento e afugentou da aquisição de veículos. Então, está acontecendo isso. Então, 2 dias de day off e 3 dias de licença remunerada. Licença remunerada foi uma empresa que quebrou, uma empresa de autopeça. Isso também já é em decorrência da própria economia, da própria situação que nós estamos vivendo, da instabilidade que está tendo as empresas de menor porte pela invasão de importação, produtos importados, então está difícil para as empresas nacionais sobreviverem. Sim. Então quebrou essa empresa e a General Motors pagou um preço muito alto por isso daí. Deu dinheiro para pagar, a General mandou dinheiro para pagar a participação no resultado dos trabalhadores dessa empresa, mas não houve tempo hábil para que pudesse recuperar a produção e atender a demanda da GM. Então foi necessário dar 3 dias de licença remunerada, que você falou com muita propriedade, na última segunda, terça e quarta, e a empresa está trazendo todos os equipamentos para produzir com a mão de obra própria aqui na cidade, ou de São Caetano do Sul, ou em Mogi das Cruzes. Legal. Você esteve em Brasília há poucos dias, exatamente discutindo essas questões econômicas. Eu sei que você tem pontuado aí os seus pronunciamentos por críticas à política econômica do governo federal, mas também te preocupa a questão de política nacional, projetos de lei tramitando aí na Câmara, que eu ouvi uma entrevista sua hoje cedo, falando do receio de a gente estar reeditando quase que um AI-5 no Brasil. O que é isso, Sidão? Lamentavelmente, com esses atos de manifestações que ocorreram recentemente, você mesmo participou, cobriu alguns atos desses daí, e existem pessoas que não querem realmente reivindicar. Então, pessoas oportunistas em todos esses atos. Não sabemos ainda quem são, estão sendo aberto para uma apuração mais eficaz a respeito disso. São pessoas que querem tirar proveito da situação, pessoas mascaradas estão na manifestação, então não querem reivindicar, querem fazer bagunça. Então, não podemos generalizar. Então, tem 10 projetos de leis já no Congresso Nacional para serem avaliados e não sabemos qual é o pior ou qual vai ser aprovado, mas a verdade é o seguinte: estão querendo calar a boca, inclusive da imprensa. Estão querendo colocar uma lei ditatorial, amordaçar a imprensa, o movimento sindical, a sociedade civil, no sentido de fazer qualquer tipo de manifestação. Haja vista que um dos projetos de lei se contrapõe, inclusive, com o Código Penal. O Código Penal diz que acima de 3 é quadrilha, formação de quadrilha. Não, eles querem fazer uma lei que são 2. Então já estão até contradizendo com o próprio Código Penal. Então isso é temeroso. Uma situação inusitada. Nós temos uma preocupação imensa. A Força Sindical fez uma manifestação no Congresso Nacional, onde levou inclusive uma dupla sertaneja, onde cantou aquela música "Eu Te Amo, Meu Brasil, Eu Te Amo". Saudades da ditadura ou não? Não foi nem saudade, foi uma música para colocar o que nós vivemos naquela oportunidade, que é uma música de Dom e Ravel. Nós estamos praticamente alcançando os patamares da democracia. E é um governo que sempre fez isso, que sempre foi favorável a manifestações, hoje querem empurrar de goela abaixo só porque está no poder. Então nós temos que tomar cuidado com isso aí e levar avante essas nossas reivindicações e não deixar que possa vir calar nossa boca, inclusive da imprensa, lei para tentar controlar a mídia. Então isso é lamentável.
Correto. Sidão, eu vou gravar mais um bloco com você, vou pedir licença para chamar um rapidíssimo intervalo comercial. Eu tenho certeza de que o nosso amigo telespectador não vai mudar de canal. Em 1 minuto a gente está de volta. Até já. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, a gente volta para mais um bloco de entrevistas com o Sidão Aparecido Inácio da Silva, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul e vereador pelo Solidariedade. Sidão, tem uma notícia boa também, sábado passado você foi reconduzido ao posto de diretor de Relações Internacionais da Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, da Força Sindical. Você já vinha exercendo esse cargo já há algum tempo, mas é sempre bom ser reconduzido e é um cargo, hoje com a globalização, seus contatos, é importante, né? Não resta dúvida, nós tivemos a honra de ser reconduzido novamente a esse cargo de tamanha envergadura na Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo. Hoje também estou presidente do Conselho Fiscal da Confederação dos Trabalhadores Metalúrgicos, da Força Sindical. Então, são cargos realmente de fundamental importância para o desempenho e exercício da função no dia a dia. Então, tive a honra de ser conduzido no último sábado, a posse, já havia sido eleito, mas a posse foi no último sábado. Então, para a gente sempre é uma satisfação e um prazer sempre estar trabalhando, lutando em busca das conquistas maiores para a classe trabalhadora. Legal. Vamos falar um pouquinho do mandato de vereador. Nesse dia que a gente está gravando, hoje é uma quarta-feira, à noite, tem a inauguração de uma agência bancária, que é uma reivindicação histórica, né? Não resta dúvida, é uma promessa de campanha, inclusive minha como vereador, de cobrar o executivo para a instalação de uma agência bancária lá no bairro Prosperidade, que é um bairro antigo, Joaquim. Sim. Tem mais de 286 micro e pequena empresa e não havia um posto bancário para atender a necessidade e a demanda daquelas pessoas dali. Teriam que vir até o centro de São Caetano do Sul, transporte praticamente era de um local para outro e distante, contramão, completamente contramão para se localizar, para se locomover. E agora o prefeito Paulo Pinheiro tem um papel importante na instalação dessa agência bancária. Eu fiz uma indicação oficial como vereador 15 de março de 2013, logo quando eu assumi, já fiz a indicação. Havia sendo discutido com o Sérgio, que foi o construtor do prédio, e o Sérgio, inclusive, que é esposo da ex-secretária de Obras. E realizou-se. Já está funcionando a agência, e antes de ontem, na quarta-feira, às 19 horas, é a posse. Então nós estamos aí, os moradores da Vila Prosperidade estão de parabéns. E tem uma coisa que você, referindo-se à minha atuação como vereador, na última sessão, Joaquim, eu votei contra aquele projeto de lei da ajuda de custo para a Guarda Municipal. Então é importante falar sobre isso, até porque eu não podia fugir dos meus princípios de que salário é salário, bico é bico, ajuda de custo é ajuda de custo. Então não integra salário, ajuda de custo
oficial seria oficializar a escravidão. Então, votei contra. Nós poderíamos até encontrar valores compatíveis com a realidade, com menos carga horária, porque é escravizar, submeter o pessoal a uma escravidão de R$ 125 por evento de 12 horas. E, a partir do momento que ele tem esse bico oficial, ele fica submetido ao regime da guarda, com obrigações muito maiores. Então, ele, no dia a dia, ele, no bico particular, ele já ganha muito mais do que isso. Ele ganha 150 em 6 horas de trabalho, em 8 horas de trabalho, sem estar submetido ao regime oficial do Estatuto da Guarda Municipal. É importante você fazer esse esclarecimento, porque pode soar contraditório. Como é que um líder sindical vai votar contra uma ajuda de custo? Mas é uma ajuda de custo, como você disse, que na verdade ela vem mais causar problemas do que ajudar. Não, porque você oficializa, através de lei, uma ajuda de custo da obrigatoriedade de você fazer. Então, o que acontece? Ela não integra o salário, você fica submisso. Eu sou favorável, sim, de que eles tenham um salário compatível com a função que exerce. E, por outro lado, Joaquim, quando você cuida da segurança e você é obrigado a fazer, porque a partir da lei que você é convocado, você é obrigado a fazer. Então você fica 12 horas, sua hora de descanso, de lazer, vai embora. E qual é a condição física e psicológica para você atender o seu serviço no outro dia, que é o de segurança? Como que você vai estar psicologicamente ou preparado para defender o cidadão no tocante à segurança com perfeição? Não vai estar. Você não descansou o tempo suficiente, não recuperou as suas energias, e isso daí vai fazer com que ele vá trabalhar estressado. E trabalhar estressado, com a arma na mão, pessoas que defendem a segurança, é perigoso. Legal. É perigoso. Só para a gente encerrar esta participação, eu li hoje tua coluna no Bom Dia ABCD, do Diário de São Paulo, onde você colocava várias questões ligadas a bairros de São Caetano. Você tem pautado muito a tua atuação pela reivindicação dos interesses dos bairros, é isso? Nós temos, inclusive, vou aproveitar aqui, não quero fazer comercial no seu programa, mas nós pode temos fazer, programa não tem aí, problema, Olho no Bairro, até porque nós somos parceiros, quero Sim. que você também passe os horários que você passa o seu programa, para a gente veicular no nosso jornal, porque nós temos um trabalho agora focado nos bairros, porque partimos do pressuposto que melhorando o bairro, automaticamente você melhora a cidade. Mas nós não queremos também só criticar. Nós temos que falar as coisas positivas, as realizações que são feitas. A partir do momento que nós fazemos as denúncias e são realizadas, nós vamos lá e mostramos a realização. Então é um trabalho em conjunto para que toda a comunidade possa se beneficiar dessa situação. E até bom a gente falar para o telespectador de São Caetano, para o pessoal assistir o Olho nos Bairros, que dia que é que vai ao ar? O programa Olho no Bairro, canal 14, de 17 às 18 horas, de segunda-feira, e às terça-feiras, das 12 às 13 horas. Legal, a gente soma esforços para levar uma informação de utilidade para o telespectador. Sidão, infelizmente, hoje chegou ao final, a gente vai gravar mais. Obrigado pela entrevista e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Sidão, Aparecido Inácio da Silva, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul e vereador pelo Solidariedade no município, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Programa que não acabou não, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e agora vocês verão trechos da entrevista coletiva do prefeito Luiz Marinho de São Bernardo do Campo. Na entrega de 75 ônibus pela SBC Trans, a empresa que cuida do transporte coletivo em São Bernardo do Campo,
O prefeito Luiz Marinho falou sobre o serviço de Wi-Fi nos ônibus da empresa e da modernização do transporte público no município. Na verdade, é um processo de melhoria da qualidade do transporte que nós estamos implantando na cidade. Nós já renovamos uma boa parte da frota, isso é um processo de continuidade. E continuidade num processo de mudança de conceito. Então, são os ônibus maiores, biarticulados, já sendo introduzido nas linhas, preparando a chegada dos corredores exclusivos de ônibus, para melhorar a qualidade e a eficiência do nosso transporte. E aproveitando, botando embarcado nos ônibus a internet gratuita para a população. Será ampliado na medida da introdução dos corredores. Então essa tecnologia vai estar implementada nos corredores. Então primeiramente, esses são os primeiros ônibus que chegam. Assim que o corredor leste-oeste ficar pronto, eles passarem a operar no corredor. Na sequência, o corredor Alvarenga. Quando o corredor Alvarenga e o leste-oeste estiver os dois prontos, dará 70 ônibus. Marinho foi solicitado a fazer uma previsão para concluir a licitação do corredor leste-oeste e o início das obras. Nós estamos concluindo o processo de licitação do leste-oeste. Acredito que, se tudo der certinho, no decorrer do mês de março a gente conclui o processo total da licitação e início de obra a partir daí. Abril, portanto. E falou sobre a colocação de novos ônibus para atender os usuários. Na medida que os corredores forem sendo implantados, vão sendo adquiridos novos ônibus dessa natureza para poder operar nos corredores. Corredores é um processo de muita eficiência para poder, a partir dos corredores, ser alimentado por linhas menores, então os ônibus menores vão operar nas linhas menores. Você disse que o leste-oeste corresponde a 10 vezes a Lions, né? Explica um pouquinho sobre isso. Na verdade, a magnitude do tamanho do investimento da Lions com o tamanho do investimento que nós vamos fazer, né, corresponde no valor de investimento quase a 10 Lions. O prefeito Luiz Marinho calculou o prazo de execução do corredor leste-oeste. Nós estamos trabalhando para fazer em 18 meses. Né? É uma obra complexa, portanto precisa estar aí milimetricamente calculado todas as fases das obras e quantas frentes de obra tem que entrar ao mesmo tempo. Então, por exemplo, os 4 viadutos serem realizados no mesmo tempo, enquanto isso vai fazendo outros trechos dos corredores, para poder dar tempo de concluir em 18 meses. É uma obra que precisa de muita carga de trabalho nesse período. Portanto, vai dar aquele impactozinho de problema na cidade, que é impacto de obras. Né? Como todas as obras em espaço público, centro da cidade, acabam impactando, né? Mas é um impacto que depois a gente possa comemorar na melhoria e transformação da qualidade da cidade. O prefeito também discorreu a respeito do corredor Alvarenga, projetado para começar a ser executado no segundo semestre. O próximo corredor que nós queremos iniciar é o corredor Alvarenga. Então, os 2 principais corredores, leste-oeste e corredor Alvarenga. Esses 2 corredores, nós devemos iniciar em abril, se tudo der certo, leste-oeste, e no segundo semestre o corredor Alvarenga. Colocada a importância de se ter uma cidade digital com acesso gratuito à internet em espaços públicos, Marinho destacou. Um serviço que muita gente, ao transitar na cidade, ao estar frequentando espaços públicos, possam ter esse trabalho. Eu acho que é uma forma de garantir à população, especialmente à juventude, de poder acessar um trabalho gratuito, na medida que eventualmente não tenha como bancar privadamente. Então é um trabalho que as cidades vêm se preparando para oferecer aos nossos cidadãos e cidadãs. E São Bernardo está em linha com esse processo de transformação da sociedade brasileira e buscando atender toda a dimensão da população da cidade, mas de forma muito especial a nossa juventude. Questionado sobre a necessidade de campanhas de conscientização para que a população deixe o carro em casa e use mais o transporte público, Marinho assinalou. Nós estamos, é um processo de mudança de conceito do transporte público. Nós estamos introduzindo os novos ônibus, já preparando
a aquisição de ônibus que vai depois servir os corredores. Com a implantação dos corredores, seguramente a qualidade vai mudar de forma gritante na cidade, né? Então é um processo. E é evidente que quando você melhora a qualidade do transporte público, é evidente que a tendência é você aumentar a quantidade de usuários. E nós, quando isso estiver pronto, sim, nós pretendemos sim trabalhar esse processo de busca da consciência. Quem gosta de andar de bicicleta vai ter as faixas, né? Quem, a depender de onde trabalha, pode chegar à conclusão que de transporte público vai chegar mais rápido que ir de carro. Isso aqui ele vai conectar vai integrar com a linha 18 do metrô no futuro. Então, quem vai para São Paulo, por exemplo, a depender de onde, seguramente vai ser mais rápido utilizar o transporte público do que ir de carro, a depender de onde trabalha. Então, é um processo de transformação da qualidade dos serviços, transformação das cidades, de transformação de consciência, de costumes das pessoas. À medida que você está acostumado a andar de carro, tem uma comodidade de andar de carro, né, que é sair da sua garagem, dirigir no seu carro, mas tem muitas vezes o impacto, né, do problema do trânsito, do caos do trânsito. A Anchieta já quase não é rodovia nesse trecho daqui para São Paulo, fosse praticamente trecho urbano e praticamente uma avenida. Então isso tudo pode influenciar na consciência e nas decisões das pessoas. Provocado com a questão sobre se todos os políticos deveriam também usar transporte coletivo, Marinho defendeu a produção automobilística na região. Eu acho que todos devem usar o transporte público, se for melhor para ele. Eu não vou entrar nessa neura de dizer, olha, todos têm que usar o transporte público. Tem naturezas de serviços. Tem gente que precisa do carro particular para poder trabalhar, fazer o seu trabalho. Então não vamos aqui entrar numa perseguição às pessoas que usam carro, né? Até porque eu tenho dito o seguinte, nós produzimos carro e queremos continuar produzindo carro. Então não vamos entrar numa campanha contra o carro. Nós precisamos melhorar a qualidade do serviço público para oferecer uma boa qualidade de serviço público para a pessoa poder decidir entre usar o carro e usar o serviço público, o transporte público. Aqui eu chego mais rápido, então vou do transporte público. Não vamos entrar nessa de cobrar empresários, políticos, seja quem seja, cada um toma a sua decisão. O trabalhador comum. Agora, nós temos a obrigação de melhorar a qualidade do transporte público. Eu acho que essa é uma abordagem inadequada numa sociedade democrática. Finalmente, sobre a integração das tarifas com bilhete mensal, o prefeito disse: nós temos uma diferença aqui de São Paulo. São Paulo está integrado com o metrô já, então facilita. Aqui nós temos uma tarefa, eu tenho insistido com o governo do estado, que nós precisamos trabalhar o processo de integração, né? Se houver o processo de integração, cabe a discussão, sempre cabe de analisar se é um mensal, se é semanal, pode ser feito. Mas primeiro nós temos a tarefa de implantar os corredores, temos a tarefa com o estado de São Paulo de convencê-los a fazer o processo de integração, sequer o nosso sistema não está integrado com os trólebus, por exemplo. Com a chegada do metrô, acho que isso é uma necessidade, né, urgente de debate com o Estado. O Estado não sei por que ainda não topa fazer esse debate. Tem sinalizado ultimamente, a bem da verdade, a disposição de discutir. Essa é uma tarefa que nós precisamos vencer. E aí você caberá debater sobre a luz da sociedade, se é preferível o cartão mensal ou cartão, né, o bilhete que as pessoas possam comprar individualmente, carregar da forma que tem. Então acho que isso é uma questão a ser debatida.
bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e agora a gente fala um pouco da parte técnica, daquilo que vai beneficiar o usuário do sistema de transporte coletivo aqui de São Bernardo do Campo. Eu converso com o Nelson Ribeiro, que é diretor de operações da SBC Trans. São 75 novos ônibus, né, Nelson, entregues hoje? Isso, exatamente. 75 novos ônibus. Aqui são 25 articulados de ônibus de grande capacidade e nós já tínhamos colocado em operação ao final de 2013 agora 50 ônibus tipo padrão que já estão operando nas linhas. Ótimo. E esses ônibus, a gente deu uma volta neles aí, são muito confortáveis. Fala um pouquinho do que ele oferece para o usuário. Bom, ele oferece o que há de mais nova em tecnologia. A princípio, uma dos serviços é a comunicação Wi-Fi, possibilitando o usuário que faça conexão com a internet. Mas além disso, o ônibus é um ônibus de grande capacidade, articulado. São quantos passageiros sentados, né? Olha, ele é para 123 passageiros no total transportado. Só sentados, provavelmente, nós temos aí da ordem de uns 70 lugares. Sim. Agora, esse ônibus ele não é só grande, né? Ele é um ônibus que tem câmbio automático, ele já tem retardo, você não tem grandes solavancos na condução desse carro, você não tem freada brusca, ele já vem com o sistema ABS, é um ônibus muito confortável. A SBC Trans opera o sistema aqui há 15 anos já, né? Desde 1900 ou mais até, né? Quanto tempo já está? Desde 1998. 98, 15 anos exatamente. E eu me lembro que no começo foram 300, hoje a frota está quanto? 430 veículos. 430 veículos. E sempre inovando, trazendo novidades. Você falou de dezembro, agora em fevereiro está inaugurando. Sempre preocupado em oferecer o maior conforto e comodidade para os usuários, é isso? Exatamente, porque a gente não cresceu só em quantidade de veículos. Quando você fala de 300 para 430, foi uma quantidade muito grande de ônibus. A demanda de passageiro ela é muito estável, ela cresceu muito pouco em relação a isso, mas o volume de carros cresceu e o tamanho do ônibus cresceu. Então, quando você fala 430 veículos, não é só 430, tem veículos articulados, já tínhamos veículos articulados, tínhamos veículos com 3 eixos, 15 metros, então ela cresceu em quantidade e em tamanho, buscando oferecer maior conforto para o usuário. Ótimo. Obrigado, Nelson. Até uma próxima vez. Obrigado, até uma próxima vez. Nelson Ribeiro, diretor de operações da SBC Trans, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, hoje aqui no gabinete do prefeito Carlos Grena, do Partido dos Trabalhadores em Santo André, foi assinado um convênio importantíssimo com a Caixa Econômica Federal, um repasse de cerca de 18,8 milhões de reais, tem mais uma contrapartida de 1.640.000 da Prefeitura, 20 milhões e meio para investimento em saúde. São várias obras, várias unidades e o mais importante é a retomada do Hospital de Vila Luzita, né, prefeito? Sem dúvida, Joaquim. Obrigado por você acompanhar aqui este anúncio. Nós fomos selecionados pelo Ministério da Saúde em dezembro e agora, através da Caixa, né, que é a ferramenta onde o governo federal acompanha e faz a gestão dos projetos, nós acabamos agora de concluir. Então, vai disponibilizar esses valores que você anunciou,
18 milhões e 600 mil, 7 milhões e meio, onde 6 milhões e 900 vem do governo federal, disponibilizados aí pelo Ministério da Saúde, gerenciado pela Caixa, e a contrapartida, nossa parte, de 600 mil. Com isso a gente conclui o hospital, que inicialmente estava planejado para ser de 60 leitos, vamos ampliar nesse novo projeto para 75 leitos e reformular toda a nossa rede de atendimento psicossocial da cidade, os CAPs, os NAPs, e dando aí, saindo de aluguéis, transformando-os em prédios próprios, adequados, para dar esse atendimento à população na área da saúde mental da cidade. E não só, também na saúde em relação à recuperação, né, de pessoas que têm alguma dependência química ou dependência de álcool, para a gente poder recuperar esse cidadão. O senhor falava aqui na coletiva também um dado importantíssimo que a população precisa saber. No orçamento desse ano, quase 30% da receita da prefeitura é destinada para a saúde. É um número altíssimo, né? É altíssimo. Santo André, com seus 705 mil habitantes, tem uma rede de saúde bastante procurada pela população, não só de Santo André, mas atendendo aí as cidades, a população em alguns equipamentos de Mauá, Zona Leste, São Bernardo, ou seja, nos municípios vizinhos. E como nós somos do Sul, né, participamos dentro do Sistema Único de Saúde e nós damos esse atendimento. Então, é claro, quase R$500 milhão entre recursos próprios e recursos vindo do governo federal e do estado, a gente chega nesse valor, mas é sabido que hoje o maior orçamento da prefeitura, em termos percentuais, é a saúde, são quase 30%, não pode ser diferente, pela lei seria 15%. Pela lei seria 15%. Está investindo o dobro do que a lei. Nós estamos investindo o dobro na saúde, porque de fato é uma demanda muito grande da cidade. Sabe quando o senhor falava desse convênio com a Caixa e dos projetos, até o representante da Caixa disse aqui que o engenheiro podia ter uma sala aqui na prefeitura, porque ele ajuda a fazer os projetos, mas é bastante salutar, porque eu lembro que quando o ex-presidente Lula e a própria ministra Miriam Biancardi falavam o seguinte: as prefeituras precisam ter projetos. Então, uma vez apresentado o projeto, consegue-se isso. Ele falava de a Caixa está repassando para Santo André em contratos, hoje 335 milhões, alguma coisa assim, tem mais 450 milhões adiantados, ou seja, quando você consegue planejar o município, consegue fazer esses projetos, esses recursos acabam vindo e acabam beneficiando a população, né? Não, é o que eu disse desde o primeiro dia, você me acompanha de governo, Joaquim. Nós precisamos buscar parcerias e o governo federal é o nosso principal parceiro, porque o recurso que se arrecada de impostos, de tributos na cidade, que vem diretamente para o município, mal dá para a sua manutenção. Então, se nós queremos trazer novos investimentos, o caminho está em buscar com projetos efetivos, com projetos consistentes e, graças a Deus, nós estamos sendo muito bem recebidos pelo governo federal e espero também ter o mesmo comportamento do governo do estado, que é a única forma da gente poder ampliar e melhorar o serviço na cidade de Santo André. Se depender só de recursos próprios, a gente não consegue dar esse passo, esse salto de qualidade. É verdade. O senhor estava brincando com o jingle da Caixa, que é um jingle bastante antigo. É de 1984, foi feito pelos meus amigos Sá Rodrigues e Guarabira. Da Arte Plan, né? E há pouco tempo que a letra do Sá, Luiz Carlos Sá, um carioca, e há pouco tempo ele vendeu os domínios definitivamente para a Caixa, agora não recebe mais a participação, o direito autoral. Mas é dos meus amigos e é um jingle que marcou a história. E se vem para a Caixa você também. Caixa, você também. E o senhor falava dessa diferença aí, né? Até a Caixa mudou o perfil dela. Não é só um banco, não é só um agente financeiro. É uma instituição voltada para o social. A Caixa já tem, na sua história, contribuições enormes para o país, né? Foi ela que sempre cuidou do fundo de garantia, né? Só que ela foi, ao longo do governo do presidente Lula, e agora intensificou no governo da presidenta Dilma, foi ampliando os seus serviços. Ela é um braço, uma ferramenta do governo e é fundamental no PAC. Foi assim no PAC 1 e está sendo agora no PAC 2. Ela não está tratando mais só de habitação ou fundo de garantia. Ela está tratando de investimento, de serviços. Então, PAC mobilidade, PAC cidade histórica, PAC saneamento, PAC agora saúde. Então, ela vem se transformando
E isso é bom para o Brasil, ter um banco público com esse aporte. Você viu na crise de 2008, se não é a Caixa Econômica por um lado, se não é o Banco do Brasil pelo outro, com o suporte do BNDES, a gente não tinha conseguido superar aquela crise de 2008. Porque os bancos privados, no momento de crise, eles se recolhem. Então o papel dos bancos públicos no Brasil, com esses dois enormes bancos que o país tem, é fundamental para o desenvolvimento. E hoje Santo André e o ABCD tem um parceiraço lá na presidência, né? O Jorge Hereda, que foi secretário aqui em Ribeirão, em Diadema, e seu parceiro, né? Não, muito. Jorge, eu conheci o Jorge, na verdade, no movimento sindical. Ele foi presidente do Sindicato dos Arquitetos lá da Bahia. Aí veio para São Paulo, foi trabalhando no governo de Diadema, trabalhou no governo de Ribeirão Pires Camarinês, foi do consórcio intermunicipal como diretor executivo. E o Jorge começou no governo do presidente Lula na Caixa, foi subir no posto, foi se desenvolvendo e hoje ele é o presidente. Então nós estamos muito bem servidos em Brasília, né? Nós estamos com Jorge Hereda, conhece muito bem o ABC, nós estamos com o Gilberto Carvalho, conhece muito bem Santo André e o ABC, nós estamos com a Miriam e agora reforçou o time, né? Pois é. O Quioro, secretário de Saúde de São Bernardo do Campo, assumiu, né, na licença agora do nosso companheiro querido Alexandre Padilha, que vai disputar o governo do estado de São Paulo neste ano. Ótimo. Prefeito, a gente vai falar mais vezes. Parabéns pela assinatura e até a próxima. Eu que agradeço a você e a todos que acompanham. Ótimo. Prefeito Carlos Grana, do Partido dos Trabalhadores de Santo André, conversou com você. A gente continua por aqui. Vou conversar com o secretário Homero, que é o secretário de Saúde. Quero conversar com o presidente da Câmara Municipal de Santo André, Donizete Pereira. Enfim, trazer mais detalhes para você, amigo telespectador. Até já. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, como eu falei no bloco anterior, agora eu converso com o secretário de Saúde de Santo André, Homero Nepomuceno Duarte, que vai ter a missão, ele já falava aí no pronunciamento dele aí, construção é difícil, é complicado, mas depois tocar todos esses equipamentos aí, esses CAPs, esse hospital de Vila Luzita, é uma missão para a sua equipe, né, secretário? Com certeza, Joaquim, todos os telespectadores. A boa notícia é essa. Eu acho que Santo André recebe aí de parceria do governo federal, através da Caixa Econômica, 20 milhões de reais para que a gente aplique nesses serviços de saúde, né, na retomada das obras do Hospital da Vila Luzita e nos nossos serviços de saúde mental, né, do nosso programa CRAC, é possível vencer. Agora, como eu disse, nós teremos equipamentos adequados, prédios para poder prestar um bom serviço. Agora, saúde a gente sabe que faz com pessoas, com gente, com profissionais dedicados, com a humanização do serviço. Creio eu, que a Secretaria de Saúde, na hora que nós terminarmos esse processo de reestruturação e de construção dessas unidades, nós com certeza prestaremos serviços mais humanizados, que é, na verdade, a grande queixa hoje da nossa população. O senhor falava que com a inauguração do Hospital de Vila Luzita vai ser possível desafogar alguns serviços no centro hospitalar, por exemplo, e também oferecer para a população mais atendimento. Como é que vai funcionar isso aí? Bem, Joaquim, o Hospital da Vila Luzita ele vai ser um hospital de perfil clínico, né, porque ele não tem centro cirúrgico. Então, os pacientes que
têm tratamento clínico vão ser preferencialmente internados no Hospital da Vila Luzita. Com isso, a gente consegue dar preferência para o paciente cirúrgico no centro hospitalar, porque lá nós temos o centro cirúrgico. Então, estimamos que a gente aumente hoje em torno de 100 a 150 cirurgias, elevando das atuais 300 cirurgias mês que o hospital faz hoje para 400, 450 cirurgias por mês, o que é um ganho bastante expressivo, aumentar aí 1/3, né, o movimento cirúrgico de um hospital, realmente é uma meta bastante ambiciosa. Com a construção desses CAPs, a Secretaria vai poder se livrar do custo do aluguel, né, que hoje aluga algumas casas, mas ao mesmo tempo vai poder investir esse dinheiro em outros atendimentos. O que pode ampliar o atendimento nessa área de atenção psicossocial? Bom, a área da saúde mental hoje, ela se divide em basicamente 2 tipos de serviço. Os pacientes com transtornos mentais, que são os pacientes que têm sofrimento mental, né, que têm doenças mentais propriamente dita, né, depressões, esquizofrenia e outras doenças deste caráter, né. E a outra área que é a dependência química, são os pacientes que são usuários e dependentes de drogas, né? Santo André aderiu ao programa CRAC É Possível Vencer. Esses centros de atenção psicossocial que atendem pacientes dependentes químicos poderão, não só em regime ambulatorial, fazer tratamento de quem faz consulta e volta para casa, mas principalmente, quando necessitar, também manter esses pacientes em regime de internação, coisa que hoje é uma grande dificuldade a gente achar locais para internar pacientes que têm dependência química. Vamos aproveitar e falar um pouquinho também. Há poucos dias recebi um material da sua assessoria de imprensa sobre uma reivindicação de verbas que estão sendo esperadas do governo do estado para ampliação e modernização do centro hospitalar e, paralelamente a isso, a própria secretaria com recursos próprios também vai ter uma pequena reforma, mas que já vai mudar bastante o atendimento. Fala um pouquinho sobre isso, secretário. Bem, todos sabem que o nosso grande calcanhar de Aquiles do centro hospitalar não é propriamente o hospital, né? É o pronto-socorro do hospital, né? O pronto-socorro que fica ali na Travessa Apeninos, um pronto-socorro com uma construção bastante antiga. Quem é andreense sabe que lá funcionava a antiga Santa Casa de Santo André. Então nós fizemos um projeto, entregamos para o secretário de Estado da Saúde, o Dr. Davi Uip, um projeto que hoje gira na casa de R$ 5.266.000 e esperamos, né, que o governo do Estado, que já sinalizou positivamente ao nosso pleito, anuncie em breve esse recurso para que a gente possa reformar e ampliar o pronto-socorro do centro hospitalar, porque realmente hoje aquele pronto-socorro merece uma infraestrutura mais adequada. Hoje ele funciona com a sua capacidade bastante a desejar e acho que o governo do estado vai ser sensível a esse nosso pleito. Legal. E paralelamente a isso tem uma pequena reforma anunciada pelo diretor lá, o João Correia, né? Sim, independente desse recurso, nós estamos fazendo algumas adaptações no local para mitigar esse problema de superlotação, obviamente vai ajudar, mas o projeto estruturante, o projeto que vai resolver, ou pelo menos vai tender a resolver, é a ampliação com esses 5.266.000 que nós pleiteamos do governo do estado. Obrigado, secretário. Até a próxima entrevista. Eu aqui agradeço a você e todos os seus telespectadores. Secretário de Saúde de Santo André, o Mero Nepomuceno Duarte, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Programa que não acabou não. Em 1 minuto a gente está de volta. Até já.
bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, como eu anunciei no bloco anterior, na entrevista com o prefeito Carlos Grana, agora sim eu converso com o presidente da Câmara Municipal de Santo André, vereador Donizete Pereira, do Partido Verde. Um anúncio importante, esse convênio assinado aí pelo prefeito com a Caixa Econômica Federal, trazendo aí 20 milhões para a saúde de Santo André, né, presidente? Sim, Joaquim, toda vez que se trata da questão de saúde, a gente costuma dizer lá na Câmara que para nós é prioridade, não é nem número 1, é prioridade 0. E dentro desse anúncio é uma informação importante que é a retomada das obras do Hospital da Vila Luzita, né? Que está aí com certeza no anseio, na expectativa da população já daquela região há muito tempo. E finalmente vai ser retomada, a gente espera, o prefeito anunciou para o final de 2015, quem sabe se até antes não vai estar funcionando e com certeza desafogar um pouco também o CHM que atende a cidade toda. Então, muito feliz e com certeza terá todo o apoio da Câmara, não só essa ação aí junto com a Caixa Econômica, mas qualquer ação que vier para atender a área da saúde na cidade. Ótimo. E veio até uma notícia boa do secretário de Saúde, o Homero, aí, falando que neste mês, em março, até em homenagem ao mês da mulher, aí, fica aqui na cidade, na Praça do Carmo, o caminhão da mamografia, que vem pelo governo do estado, e que ele já fez um pedido para que o caminhão também fique um mês lá em Camilópolis. Isso é importante. Pediu até, falou, presidente, ajuda a reforçar lá junto ao secretário da VOIP, ao governador Geraldo Alckmin. É importante esse serviço para a população, né? Sim, Joaquim. Eu, como vereador, morador do 2º subdistrito, até quando o prefeito anunciou que vai fazer uma UPA lá no Capoava, eu falei para ele que quando ele for inaugurar, nós vamos receber ele lá com um tapete vermelho. Porque, de fato, assim, nós sentimos muitas vezes que aquele lado acaba sendo esquecido, né? O CHM está na Vila Assunção, está se construindo um novo hospital na Vila Luzita, e uma região com 260 mil moradores e que com certeza contribui aí com impostos importantes para a cidade, acaba ficando esquecido. Então nós vamos batalhar sim, né? Ou no Camilópolis, eu entendo até que na Praça do Bonfim seria melhor, né, do ponto de vista logístico, porque está no centro do 2º subdistrito, onde passa a maioria das linhas de ônibus, mas vamos com certeza estar amanhã às 11 horas apoiando essa iniciativa do governador e pedindo, com certeza, que a nossa região também receba, né, por um mês esse caminhão que vai atender as mulheres moradoras lá daquela parte da cidade. Ótimo. A Câmara retomou os trabalhos agora, no começo de fevereiro, e a gente não teve oportunidade de conversar ainda. Como é que está essa retomada? Que perspectiva o morador, o andreense, pode ter para esse ano? É um ano difícil, porque ano de eleição sempre é um ano conturbado, às vezes as divergências político-partidárias acabam prevalecendo. Que perspectiva o morador de Santo André pode ter para esse ano de 2014 em relação à Câmara Municipal? Aliás, Joaquim, fazendo aí um preâmbulo em cima da sua fala, passou da hora desse país mudar e passar a ter eleição e de repente a cada 4 anos, ou quem sabe até a gente consiga a cada 6 anos, porque de fato você tem razão. O ano eleitoral, as pessoas olham muito mais a cor partidária do que a importância de administrar para a cidade. Pode esperar grandes debates, né? Nós estamos lá trazendo para a gente agora, no dia 27, na próxima quinta-feira, um debate sobre a questão da falta de água na cidade. Nós não queremos só discutir a falta de água, nós queremos discutir quais são os projetos que o Semasa está adotando para que no futuro esse problema não venha de novo a ocorrer. Nós vamos ter lá um debate do Cidade Limpa, já estamos retomando essa discussão, vamos debater a LUOPS, vamos debater com certeza muitos assuntos importantes para a cidade e pode contar que a Câmara vai dar a sua contribuição para que Santo André avance mais ainda no ano de 2014. Então é importante que a população, inclusive, compareça, prestigie os trabalhos toda terça e quinta, à tarde, porque esses debates interessam a cada um de nós, moradores da cidade, né? A nossa batalha, Joaquim, você sabe que tantas vezes que eu falei contigo no seu programa, eu tenho reforçado isso, que a população podendo esteja na Câmara Municipal, acompanhe o trabalho do seu vereador, cobre, né, entre no nosso site, encaminhe e-mail. Hoje eu encontrei um morador ali no parque, ele me reclamava da questão das calçadas. Eu dizia, olha, essa é uma demanda que quase não chega na Câmara e provavelmente não chega ao prefeito, mas é realmente lamentável a situação das nossas calçadas na cidade, né? Hoje uma pessoa de idade, um portador de deficiência não anda nas nossas calçadas. Então, se a população não gritar, não reclamar, com certeza o poder público não leva isso como prioridade, né? Coloca outras prioridades na frente. Então, compareça, terça e quinta às 15 horas, ou se você não pode comparecer, acompanhe
pelo canal da Lesp, né? Também a gente transmite as nossas sessões das 15 às 19 horas pela televisão. Acompanhe, cobre, intervenha naquilo que você julga que é necessário para o seu bairro, para a sua cidade, que você com certeza vai contribuir muito com os vereadores que querem o melhor para Santo André. Presidente, obrigado pela entrevista e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Sempre à disposição. Um abraço aí para os seus telespectadores. Presidente Donizete Pereira, do Partido Verde da Câmara Municipal de Santo André, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi, programa que não acabou não. Em 1 minuto a gente está de volta. Até já. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, espero que vocês tenham curtido, aproveitado cada informação quentíssima e importantíssima do programa de hoje. E por isso, eu conto com a sua audiência na próxima edição. Até lá!